casa é Cristo. O Senhor é quem nos garante, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou acerca da nossa vida. Que a paz gloriosa de Jesus Cristo reine na sua vida, na sua casa e na sua família. É bom estar com você. Você é o nosso companheiro de todas as noites. É muito bom poder compartilhar desses momentos especiais que Deus tem proporcionado a mim e à Igreja de Cristo que eu estou pastoreando, para estarmos juntos através do nosso programa, juntos através deste culto que nós prestamos a Deus, uma oportunidade que temos, mesmo que não nos conheçamos, estarmos juntos cultuando e celebrando ao Senhor. Nós vamos hoje iniciar uma mensagem muito bonita e muito interessante que fala sobre um princípio básico para que nós tenhamos uma vida abençoada. Hoje eu vou começar a falar com vocês sobre uma questão primordial para que a nossa vida seja uma vida próspera. Eu vou falar sobre uma questão de fidelidade. Você vai entender o quanto a fidelidade pesa de maneira positiva na vida daqueles que se aproximam de Deus e querem viver uma vida de comunhão perfeita com Ele. Vale a pena você gastar aí alguns minutinhos do seu tempo para estar conosco. Não tenho dúvidas, esta mensagem vai enriquecer a sua vida e abençoar a sua casa. Comprove. Capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, versos 27 a 30, 4 versos apenas. Quantos acharam, digam amém. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envilecidos. Quantos podem dizer amém por este texto bíblico? O texto não é dos mais agradáveis de se ler, mas ele traz em si uma lição especial que eu gostaria de destacar nesta nossa reunião abençoada de Santa Ceia.
Um relacionamento, seja ele em qualquer área, para que ele tenha êxito, precisa se levar em conta o quesito fidelidade. É a fidelidade numa amizade, é a fidelidade no casamento, é a fidelidade nos negócios, que levam as pessoas a desfrutar êxito. E o texto que nós lemos aqui, ele está inserido dentro de um contexto que mostra de uma maneira triste um posicionamento tomado pelo sacerdote Eli, que não obstante ter sido um exemplo de piedade, não foi o mesmo no que diz respeito à fidelidade. Se vocês lerem os versos anteriores a esse que nós lemos, começando pelo verso 12, vocês vão encontrar uma história interessante, que fala sobre os filhos de Eli. E fala sobre erros, que a Bíblia chama aqui de maneira muito contundente de crimes. Crimes que eles cometeram, dando a eles um nome que não era muito bom. Eles foram chamados de filhos de Belial. Se você pegar a palavrinha Belial lá no original hebraico e tentar trazer para a nossa língua, a palavra mais próxima que você vai chegar de Belial, sem querer fazer aqui nenhuma apologia a isso, mas a tradução mostra isso, seria mais ou menos a palavra imprestável. Então o texto chama os filhos de Eli de imprestáveis. Prestáveis no sentido de não produzirem absolutamente nada de relevante. Eram pessoas que apenas estavam passando pela vida sem fazer história. E não dá simplesmente para passar pela vida sem deixar marcas. É por isso que a Bíblia Sagrada é muito clara nesta questão, quando ela diz que o que vale para o homem não é o dia do seu nascimento, mas o dia da sua morte. E o texto diz que não adianta nada o homem viver 100 anos, constituir riquezas, se ele não tiver um enterro digno, melhor seria um aborto, que ele tivesse sido abortado antes de nascer. O enterro digno aí não é com relação a um enterro pomposo, rico, mas o enterro onde as pessoas que estiverem presentes possam dizer alguma coisa que demonstre que aquele que morreu, quando passou pela vida, não apenas passou, mas marcou a sua passagem. E os filhos de Eli estavam dando a demonstração de que não vieram para fazer história, vieram simplesmente para embarcar no trem da história. A tolerância de Eli com relação aos seus filhos pesou diante de Deus como quebra de fidelidade. Tanto é que o texto que nós lemos aqui é muito claro. O Senhor disse: olha, eu fiz um trato com a casa de teu pai, um trato que se estenderia à sua casa também. Mas uma vez que você, Eli, não foi fiel ao trato, eu vou quebrar o trato agora. Eu vou quebrar o pacto. E aquilo que havia prometido, eu estou mudando de posição agora. E aí o que é que faz o Senhor? O Senhor envia um profeta para adverti-lo. Eu acho interessante que nós não vamos encontrar em lugar algum o nome desse profeta. Ninguém sabe quem é o profeta. O texto apenas diz: um homem de Deus foi a Eli. E escute uma coisa:
Deus usa pessoas para falar conosco que nós nem podemos imaginar. Às vezes nós esperamos ouvir uma palavra de um grande orador, de um grande pregador, de um grande ensinador, de um grande teólogo, de um grande exegeta. E às vezes Deus quer usar uma pessoa que ninguém conhece, mas ela vai ser usada por Deus para levar uma palavra ao seu coração. E quando esta pessoa chegar, tenha sensibilidade para entender que ela foi enviada por Deus. E não questione, não murmure, não critique. Aceite a palavra e glorifique a Deus por ela. Aí este homem é enviado por Deus a Eli. Ele adverte Eli, mas nesta advertência Deus deixa claro que o pacto agora com Eli seria diferente. Eu não vou simplesmente te abençoar sem estabelecer uma condição para a bênção. E sabe qual é a condição que eu vou estabelecer, Eli? Eu vou estabelecer o seguinte: eu até posso cumprir aquilo que prometi aos seus pais, à casa de teu pai, bênção que era extensiva a você e simultaneamente aos seus filhos. Eu até posso cumprir o que disse, com uma condição: se você me honrar. Aqueles que me honram, eu honrarei. Se não houver honra, o pacto está quebrado. Agora, se vocês me honrarem, eu honrarei o pacto que fiz com vocês e os abençoarei. Escute aqui. Eu tenho certeza que a grande maioria daqueles que estão aqui nesta tarde já receberam promessas de Deus para a sua vida. Algumas delas já se cumpriram, outras estão por cumprir. Agora entenda, Deus só levará a cabo aquilo que prometeu para as nossas vidas, se nós tomarmos a posição de honrar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Eu já disse aqui em ocasiões passadas, a bênção que Deus quer te dar, ela não diz respeito somente a você. A bênção de Deus é para alcançar outras pessoas também. Se a bênção que Deus está te dando, ou está pronto a te dar, não alcançar outras pessoas, ela não servirá para nada. Mas se a bênção de Deus te alcançar e puder alcançar outras pessoas também, aí será uma bênção completa. E não somente você será abençoado e feliz, mas as pessoas que por extensão receberem parte da sua bênção. Eu perguntaria a você: como nós podemos honrar a Deus? Como devemos proceder para honrar a Deus? Quando eu falo em honrar, eu não estou falando apenas estar no templo uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, ou uma vez por mês na celebração da ceia, e levantar as mãos e glorificar a Deus. Mas honrar é algo mais profundo, mais intenso. E eu quero falar alguma coisinha sobre isto. De que maneira eu posso honrar a Deus? De que maneira você pode honrar a Deus? De que maneira nós vamos honrar a Deus hoje? Primeiro, honramos a Deus através do arrependimento. Quando nós confessamos os nossos erros, a quem? Ao vizinho de banco? Ao pai? À esposa? Ao marido? Ao filho? Ao irmão? Não sei se vale muita coisa. Às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque tem pessoas para as quais você abre o coração, contando um segredo, achando que a pessoa vai te ajudar. Além de não te ajudar, ela conta o teu segredo para todo mundo. Então, quando nós confessamos os nossos erros a Deus, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dando prova da nossa confiança nele. Nós estamos dizendo que Deus é o nosso confidente, é uma pessoa com a qual nós não temos reservas. Nós abrimos o coração, nós contamos o que está dentro do coração, nós revelamos o sentimento da alma, e o Senhor se agrada disso. A nossa confissão, escute bem, glorifica
a Deus. Quando você confessa um erro ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu o tenho como único capaz de perdoar o meu erro e me ajudar a não errar mais. E aí Deus é glorificado através desse seu posicionamento. Vocês se lembram quando aquele homem cobrador de impostos chamado Zaqueu foi se encontrar com Jesus? Eu não quero tecer minúcias na história, porque vocês conhecem. Mas você se lembra a expressão de Zaqueu diante do Senhor? Quando Jesus Cristo se propõe a ir para a sua casa, o que é que Zaqueu diz para Jesus? Senhor, vou dizer duas coisas aqui. Primeiro, eu vou vender os meus bens e metade daquilo que eu apurar, eu vou dar aos pobres. Segundo, com aquela metade que sobrar, porque agora ele só tinha metade ele já havia se comprometido em dar aos pobres. Com a metade que sobrar, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu peguei além do que tinha direito, eu vou devolver, mas vou devolver multiplicado por 4. Eu vou devolver quadruplicado. Meu irmão, você já parou para pensar nesta posição tomada por Zaqueu? Primeiro, já de saída perdeu 50% do que tinha. Ficou só com 50%. E aí faz um compromisso que para Zaqueu era um tanto delicado, uma vez que ele era cobrador de impostos. Imagine você, se Jesus olhasse para Zaqueu e dissesse: Zaqueu, vamos chamar as pessoas de quem você cobrou imposto aí. Vamos fazer aqui as contas, para saber se você não cobrou alguma coisa a mais, e você vai ter que cumprir o que prometeu. A promessa de Zaqueu não era fácil de ser feita. Mas Jesus, quando ouve as palavras de Zaqueu, o que é que Jesus faz? Jesus diz: espera aí, ele está confessando isso para mim, porque ele sabe que em mim ele pode confiar, em mim ele pode acreditar. Jesus não chamou ninguém para fazer contas. Jesus não pediu para trazer quem quer que fosse, para saber se Zaqueu tinha cobrado a mais ou a menos. Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Sabe o que eu entendo com isto, queridos? Quando nós nos arrependemos dos nossos erros, e quem não os tem, quem não os comete, quando nós nos arrependemos, nós glorificamos a Deus. E no momento em que glorificamos a Deus através do nosso arrependimento, o Senhor estende as mãos e ministra salvação para as nossas vidas. Escute uma coisa: alguém pode estar olhando para você com desprezo. Alguém pode estar fazendo um julgamento precipitado acerca da sua conduta e acerca da sua vida. Foi o que fizeram com Zaqueu. Tanto é que quando Jesus disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa, o que disseram os judeus? Se ele fosse profeta, ele não diria isso, porque ele está se hospedando na casa de um pecador, de um ladrão. Se Jesus soubesse quem é esse homem, jamais se hospedaria na sua casa. Eles se esqueceram que o lema de Jesus Cristo era este: eu vim para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes precisam deles. E eu vim aqui para alcançar exatamente aqueles que estão enfermos da alma. Eu vim para ministrar salvação a eles. Então as pessoas podem até estar olhando para mim ou para você e com desprezo, fazendo um julgamento precipitado, dizendo que você é aquilo que na verdade você não é, e de repente você até é, mas não compete a mim ou a ninguém dizer quem você é ou quem eu sou. Eu glorifico a Deus, porque Jesus nos olha de maneira diferente. Enquanto as pessoas estendem o dedo para dizer que você não é, que você não pode, o Senhor Jesus diz: eu te aceito, eu te recebo. Hoje eu quero fazer uma morada na sua casa, na sua vida, no seu coração.
quero ministrar salvação para a sua vida e para a sua família. Isto é honrar a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos cercar a mesa e participar da Santa Ceia. E eu sei que hoje é um dia ímpar, porque muitos pensamentos permeiam a nossa mente, até pela cultura que nós temos. E eu ouvi tanto isso, pastor Valdemar. Eu sei que o senhor também ouviu, de pessoa que quando ia estender a mão para pegar do pão, estava com problemas na vida, caía, morria, né? Ouvimos tanto isso, que isso gerou um temor exacerbado em muitos de nós. Nos tirou de uma conduta que deve ser a conduta daqueles que verdadeiramente honram a Deus. Nós não vamos participar da ceia por mérito, nós vamos participar por misericórdia, meu irmão. Por mérito ninguém participaria, mas por misericórdia nós estendemos a mão e tomamos do pão e do cálice e somos abençoados e restaurados pelo Senhor. Mas eu sei que num culto como este, muitos pensamentos tomam a nossa mente. E algumas pessoas se intimidam. Tem gente que vem para a ceia com medo, meu irmão. Tem gente que no dia da ceia, na noite anterior à ceia, nem dorme direito, dizendo: Senhor, eu vou para a ceia, e se acontecer alguma coisa? Eu glorifico a Deus porque você veio, você não foi vencido por este medo. Você veio aqui e você pode abrir o seu coração para Jesus agora. Não precisa abrir para mim não, abra para Jesus. Conta para Ele qual é a sua falha, qual é o seu erro, qual é o seu pecado, e o Senhor é poderoso para estender as mãos e restaurá-lo espiritualmente e ministrar sobre a sua vida a bênção que você precisa e a sua casa também. Eu quero neste momento orar com você. A Bíblia diz que a oração da fé pode muito em seus efeitos. Quando nós oramos, Deus ouve, e não somente ouve, mas manda a resposta. Eu quero orar com você, abençoando a sua vida, sua casa, a sua família, a sua saúde, as suas finanças, a sua vida emocional e espiritual. Pare um pouquinho agora, ore comigo. Pai querido, no nome de Jesus Cristo, eu intercedo pelas pessoas que neste momento me assistem através deste programa. Que o Senhor possa estender nesta hora o teu braço, a tua mão, que é cheia de misericórdia, e alcançar de maneira poderosa cada uma das pessoas que estão me assistindo agora. Eu não sei a necessidade delas, porque não as conheço, mas eu sei que tu podes suprir toda e qualquer necessidade. Vai tocando agora, Senhor, com a tua mão de poder, na necessidade, na enfermidade, na ferida, no problema, extirpando, Senhor, todo o mal, aniquilando tudo aquilo que tem trazido aqueles que comigo oram agora: tristeza, desânimo, temor, medo. O Senhor é poderoso para neste momento ministrar sobre estas vidas uma bênção especial. Eu creio, Senhor, que tu podes restaurar a saúde, tu podes restaurar lares, tu podes libertar aqueles que estão debaixo do jugo opressor do inimigo. Nós repreendemos e quebramos este jugo agora, destruímos este jugo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu quero fazer um convite especial para você. Neste domingo, às 6 horas da tarde, eu, pastor Adilson, estarei ministrando a palavra de Deus em nossa igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que está no centro da capital de São Paulo. Rua do Glicério, número 164, bem no coração de São Paulo. Às 6 da tarde, nós estaremos iniciando um grande culto. Eu vou ministrar a palavra, vou orar pelos enfermos, vou orar pelos necessitados, vou estender a mão na autoridade do nome de Jesus e abençoar as pessoas que estarão conosco neste grande culto. Eu gostaria muito de tê-lo conosco, gostaria de conhecê-lo, gostaria de abraçá-lo. Terei também um enorme prazer que você conheça a nossa igreja. Esteja conosco ali, celebre a Deus conosco, cultue a Deus conosco e seja abençoado. 6 horas da tarde, Rua do Glicério, 164, no coração de São Paulo. Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, está lá de braços abertos e coração aberto para recebê-los. Deus abençoe. Uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono e de paz, em nome de Jesus. Até a próxima.